Bom dia, meninas e meninos. Estou de novo aqui, continuação da nossa aula de história. A próxima vai ser mitologia, já estou com saudade da mitologia. Mas hoje é a quarta aula. Para encerrar, vou fazer um apanhado da Revolução Francesa, que já falei que é muito longa, tem muito detalhe. Então hoje eu vou fazer apenas o apanhado geral da Revolução Francesa. Se tiver algum item, algum ponto que vocês queiram que eu aprofunde, vocês me falam, tá bom? Bom, eu falei na última aula que o Luís XVI, vendo, né, o tumulto que estava, as finanças arrebentadas, todos contra os ministros, e não conseguia, o tesouro vazio, e não conseguia resolver os problemas financeiros da França, ele resolveu convocar os Estados Gerais. Já falei isso, que era uma assembleia que há quase 200 anos não era chamada, era uma assembleia consultiva, de aconselhamento. Lógico que mandava era o rei, mas ele queria saber consultar primeiro, segundo e terceiro estado, um aconselhamento, o que poderia fazer, quem poderia abrir mão dos seus impostos, quem sabe chegariam num acordo, mas não chegaram. Vocês viram que o primeiro e o segundo estado não queriam abrir mão dos seus privilégios, que não pagavam impostos, e queriam que a votação daquilo que foi discutido fosse por estado, por classe. Então, já viu que não deu certo. O terceiro estado queria que a votação fosse por cabeça, senão eles perderiam a votação. Então, como não chegaram num acordo, o que fez o terceiro estado? Se separou e foi se reunir num salão chamado Salão do Jogo da Pela. Pela é um ancestral do tênis. Antigamente, esse jogo da pela se fazia em salão. Era parecido com o tênis, só que era num salão. E eles ali se reuniram e resolveram convocar uma Assembleia Constituinte, que vai demorar quase 2 anos para sair essa Constituição, mas saiu, tá? Bom, quem fazia parte dessa Assembleia Constituinte? A burguesia, o baixo clero e os sans-culottes, tá? Eu vou dizer a diferença entre a burguesia, baixo clero e sans-culottes. Primeiro os nobres. Vocês sabem que a nobreza, né, tinha uma função militar, já falei para vocês, e tinha deveres perante o rei. Quem eram os nobres? Tinham títulos de nobreza, de famílias, de ancestrais. Eram os príncipes, arquiduques, os duques, que eram donos de um ducado, os marqueses, que tinham domínio também de levas de terra, os condes. E os de menor expressão, os nobres, eram os barões, os viscondes e os cavaleiros. Isso era a nobreza, segundo estado. Agora, e o burguês, o terceiro estado? Quem era esse bendito burguês? Eu gosto de falar sempre da origem, né? Por que burguês? Por que chamar burguês e não povo? Bom, durante a Idade Média, aqueles 1000 anos, que eu já falei para vocês, praticamente a Europa estava dividida em feudos. Cada feudo, quem mandava era o senhor feudal, e tinham servos para trabalhar para eles, nas terras do senhor feudal, tá? E tinha o rei também. E tinha a nobreza que defendia os feudos, tá? Então, praticamente, não havia comércio, porque cada feudo era autossuficiente, tá? Havia, assim, trocas semanais no final da semana, de que havia, assim, tipo feiras, né? Que um feudo trocava aquilo que sobrava mais com o outro que tinha menos. Havia essas feiras de trocas de mercadorias. Tanto é que na Idade Média tinha poucas, as moedas eram raras, tá? Mas, no século XI, lembrem que a Idade Média vai terminar em século XV. No século XI, há um movimento chamado as Cruzadas. Que foram essas cruzadas? Eram grupos endossados pela igreja e pela nobreza que se dirigiam à Terra Santa, onde Jesus nasceu, cresceu e morreu, para livrar a Terra Santa dos árabes, dos infiéis, tá? Para, de novo, conseguirem o domínio cristão naquela região.
Então, nessas cruzadas, muitos iam realmente pela fé, mas outros iam por interesses econômicos. Então, muitos que foram nessas cruzadas voltaram e não voltaram para habitar de novo o campo. Eles voltaram e foram morar em lugares fora dos feudos, chamados burgos. E nesses burgos, eles passaram a fazer atividades comerciais e financeiras. Então, o burguês é aquele que habitava o burgo, que eram pequenas cidades comerciais, no final da Idade Média, cercadas de muros, como todas as cidades tinham. Então, isso vai começar no século XI. Então, daí vem a origem do burguês, aquele que tem atividades financeiras, comerciais, etc. Tá? Então, os burgueses fizeram parte da Assembleia Constituinte. E os sans-culottes? Sans-culottes era o povão. Por quê? Os nobres usavam uma indumentária, uma roupa que era de calças curtas, que era a indumentária do nobre. E o pobre mesmo, o povão, não usava a roupa que os nobres usavam. Usavam umas calças compridas com um boné vermelho. Então, o povão eram chamados sans-culottes, que não tinham a roupa dos nobres, que não tinham aquelas calças curtas, tá? Então, quem vai se reunir para fazer a Constituição da França é a burguesia, baixo clero e sans-culottes, tá bom? Bom, então vou fazer um retrospecto. Em maio, o rei convocou os Estados Gerais. Não deu certo. Em junho, 1789, não esqueçam. Em junho, foi formada a Assembleia Constituinte, que vai demorar meses para sair a primeira Constituição. Em julho, há um certo receio, medo, porque surgiram rumores ou certezas que o rei estava preparando o exército para acabar com aquelas reuniões, com aquelas assembleias, com aquelas revoltas. Por quê? Porque o rei não ficou satisfeito com a separação do terceiro estado para fazer a Assembleia Constituinte. Então, o que vai acontecer? O povo invade a Bastilha e invade também os Inválidos. A Bastilha era uma fortaleza que era o símbolo da monarquia. Era lá onde, durante muitos anos e anos, os reis prendiam os contrários politicamente, aqueles que eram contra a monarquia, eram os inimigos políticos. Então, naquela época, quando foi tomada a Bastilha, só tinha 7 prisioneiros, mas lá eles pegaram, acho que pólvora, algumas armas, etc. E nos Inválidos também pegaram muitas armas, tá? Então, a tomada da Bastilha, já falei para vocês, 14 de julho de 1789, eles pegaram armas e pólvora para poder se defender dos exércitos do rei, tá? Além disso, além dessa tomada da Bastilha, que foi o símbolo da Revolução Francesa, também surgiu no campo o chamado Grande Medo. Que foi o Grande Medo? Como esses rumores de que o rei estava convocando o exército para acabar com todas essas reivindicações, o povão, aqueles que não tinham nada a perder, eles começaram a tomar as terras da nobreza e do clero, invadir, incendiaram castelos, massacraram muitos nobres. Então foi uma onda do grande medo. E aí o que é que vai acontecer? Muita gente vai embora da França, tá? Bom, antes de sair a Constituição vai sair só em 1791. Começou em 1789, quase 2 anos. Mas antes de sair a Constituição, em agosto, um mês depois da tomada da Bastilha, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseado em ideias iluministas e também inspirada na Revolução Americana de 1776, tá? Bom, no artigo 1 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está escrito:
os homens nascem iguais e são iguais em direitos, tá? Então, mostrava que o homem é igual quando nasce e em direito também, tem os mesmos direitos. Agora, isso foi baseado nas ideias iluministas. Eu vou explicar o que é ideias iluministas, o que foram os iluministas. Vocês viram que a Idade Média demora praticamente 1000 anos, que é chamada a Idade das Trevas, né? A Noite dos 1000 anos. Então, na Idade Moderna, quando estava a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, surgiram filósofos que começaram a pregar o uso da razão. Diziam que a razão tem que estar acima de qualquer misticismo, de qualquer crença religiosa. Eles eram contra o absolutismo. Então, essas ideias iluministas, né, que surgiram nessa época, por que deram o nome iluministas? Para dar luz aos homens, iluminar a cabeça dos homens. Então, essas ideias inculcaram muito nessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, tá? Depois, sobre o iluminismo, eu posso falar depois, mais tarde, mais alguma coisa. Bom, antes de sair, em 1791, a primeira Constituição, surgiu também, além da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, surgiu também a Constituição Civil do Clero. O que significou isso? Terras do clero foram confiscadas e os membros do clero passaram a ser funcionários do Estado. Então, perderam aquela independência, tá? Isso foi baseado na Constituição Civil do Clero, que depois foi colocada na Constituição da França, tá? Só que tem uma coisa, e o voto? Quem podia votar? Porque agora a monarquia era constitucional, tinha que ter o legislativo e o judiciário, tinha que ter votação, tinha que ter membros representantes, tanto do legislativo quanto do judiciário. E o voto? O voto não era universal. O nosso voto hoje é universal. Não precisa ser rico, ser pobre, todo mundo vota. Mas naquela época, nessa Constituição da França, o voto era censitário. O que quer dizer isso? Só quem tivesse uma determinada renda é que podia votar. Quem não tivesse determinada renda não podia votar, tá? Então a população ficou dividida em ativos e passivos. Os ativos tinham uma renda, podiam votar. Os passivos não tinham uma renda, não podiam votar. Bom, enfim, diante dessa confusão toda, muitos fugiram para o exterior. E também sabe quem tentou fugir? A própria família real. O rei, a rainha, os filhos, governantas, a família em geral da monarquia, Luís XVI e companhia, tentaram fugir. Só que eles foram descobertos. E também foram descobertos que estavam por trás de tudo isso a Áustria e a Prússia, que também houve aquele medo deles entrarem na França e acabar com a Revolução. Então, conclusão, todos voltaram para Paris, tá? E o retorno da família, que foi praticamente aprisionada em Varennes, onde eles foram achados, onde foram descobertos que eles estavam fugindo, quando chegaram em Paris, encontraram uma multidão furiosa, tá? Eles foram para o Palácio das Tulherias e tinha panfletos violentos contra o rei, contra a rainha. Muitos xingamentos, foi terrível. Agora, a família do rei quando tentou fugir, tá? Eles tentaram fugir, tá? Então eles foram considerados inimigos da Revolução. Mas depois eu falo do rei, da Maria Antonieta, da Maria Teresa, de todos que foram presos. Eu vou falar o seguinte, quando eles voltaram, foram para o Palácio das Tulherias e ficaram praticamente presos ali, começou o chamado período do terror, onde o líder era Robespierre. Esse período do terror vai de 1792 a 1794, tá? Repara, eles tentaram fugir em junho de 1791,
estavam lá no Palácio das Tulherias, quando começou o período chamado do Terror. E aí o rei foi considerado inimigo da Revolução. Então ele foi julgado e condenado. Em janeiro de 1793, ele foi guilhotinado. A Maria Antonieta, né, foi em outubro de 1793 também, e a irmã dela também, tá? Esse Robespierre, que foi o líder do período do terror, vai governar praticamente o mandato de 1792 a 1794. Nesse período de terror, para vocês terem uma ideia, morrem 15 mil pessoas nesses 2 anos, 15 mil pessoas na guilhotina. Lembra da Yolande Polignac, que é aquela amiga da Maria Antonieta, uma das primeiras amigas da Maria Antonieta, morreu na guilhotina. Também já falei, a Madame du Barry, amante, a segunda amante importante lá do Luís XV, também morreu na guilhotina, tá? Bom, aí o que fez o período do terror também? Além de guilhotinar 15 mil pessoas, proclamou a República. Em 1792, a República foi abolida. Aliás, desculpa, a monarquia foi abolida. E aí é fundada a República, com 2 partidos, os jacobinos, média e baixa burguesia, super radicais, e os girondinos, representantes da alta burguesia, daqueles burgueses mais ricos, mais moderados, tá? Bom, então o período do terror vai de 1792 a 94. Em 94, e quem manda nesse período do terror são os jacobinos, aqueles mais radicais, tá? Que são os representantes da média e baixa burguesia. Em 1794 a 99, quem vai liderar a França são os girondinos, tá? Esses girondinos são os representantes da alta burguesia, tá? Então, os privilégios agora são da alta burguesia. Em 1700, já como república, a França está como república. Em 1795 sai uma segunda Constituição, agora como república, tá? E eles vão praticamente governar com o nome de diretório até 1799. Em 1799, aquela confusão, 40 mil mortos na guilhotina, para os principais líderes mortos. Então, para restabelecer a ordem, em 1799, chamo Napoleão Bonaparte. Então, por isso que a Revolução Francesa vai de 1789, com a queda da Bastilha, até 1799, quando é chamado Napoleão para governar a França. Isso é outra história. Mas eu vou voltar à família do rei. A família do rei, quando voltou lá da tentativa de fuga, ela foi presa na Torre do Templo. Essa Torre do Templo era uma torre onde foi como é que se diz, construída pelos templários no século XIII, tá? Em 1801 ela foi derrubada, não existe mais, tá? Bom, mas quem foi presa lá na Torre do Templo? O rei, que foi guilhotinado em janeiro de 1793, a Maria Antonieta, que foi guilhotinada em outubro de 1793, aquela filha que eu falei para vocês, que é a única que chega na idade adulta, lembra a primeira filha, Maria Teresa, que ela disse que ia ser só dela? Ela foi, quando eles foram presos, ela tinha 11 anos. Ela ficou até os 15, 4 anos presa lá na Torre do Tombo, na Torre do Templo. Acho que os filhos nem sabiam que os pais tinham sido guilhotinados, a gente não sabe se sim ou não, é o que fala a história. E depois de 4 anos presa, ela é solta em troca de 4 comissários inimigos da Revolução. Aí esses 4 vão para a guilhotina e ela é salva. E aí ela vai para a Áustria e casa e morre com 72 anos. Aquela Maria Teresa, a primeira filha de Maria Antonieta e Luís XVI. E aquele menino, lembram? O Luís Carlos, né? Aquele que seria o Delfim, que seria o futuro rei.
Ele entra na prisão com 7 anos e morre com 10, tá? Diz que fizeram uma autópsia para ver se era ele mesmo, porque houve muitas histórias, muita gente apareceu, muitos meninos, muitos rapazes apareceram, diziam que era ele, tem muitas histórias. E que ele também foi foi colocado como escravo, e tem muitas histórias. Mas a autópsia, naquela época, houve dúvidas, mas depois fizeram DNA e viram realmente que ele morreu na prisão de tuberculose, tá? Esse Luiz Carlos, que quando o pai morreu na guilhotina, em janeiro de 1793, os monarquistas, né, o proclamaram rei como Luís XVII. Tanto é que quando a monarquia voltar, vai ser Luís XVIII, não Luís XVII. Luís XVII, esse Luiz Carlos, que vai morrer com 10 anos na Torre do Templo, na prisão, no cárcere, tá? Então morreu também a cunhada do Luís XVI, morreu, muita gente morreu na guilhotina. Vocês verem, morreram 40 mil na guilhotina. Sobre a guilhotina, eu vou falar uma coisa interessante. Tem gente que diz assim, quem inventou a guilhotina foi Guillotin. Não foi. O Joseph Guillotin era um médico. E a história já está provada que ele aconselhou que a pena capital não tinha que ser por enforcamento ou machado, que era o que era feito. Por quê? Ele dizia assim, seria muito mais humano, entre aspas, se a morte fosse pela guilhotina, nem por enforcamento, nem por machado. Qual era a alegação desse médico Joseph Guillotin? O enforcamento, quando a pessoa é enforcada, se os ossos não quebram todos, a morte vem aos poucos numa agonia terrível, que seria desumano. Se a morte seria por machado, se o carrasco não tiver um corte de uma vez só, decapitar uma vez só o pescoço, a pessoa vai ter que fazer vários golpes e a pessoa morre em um sofrimento atroz. Então ele achava que era mais humano a morte pela guilhotina. Vou repetir. A guilhotina matou de 1792 a 1799 40 mil pessoas. Deixa eu falar sobre a guilhotina. Sabe quando que ela foi usada? A última execução pública, para todo mundo ver, foi em 1939, antes de começar a guerra. Foi um assassino que matou 6 pessoas. Ele teve a execução em praça pública na guilhotina, 1939. Aí as próximas mortes na guilhotina já não foi em praça pública. Já foi assim, foi na guilhotina, mas já foi em lugar reservado. Em 46, foi guilhotinado o assassino de 27 pessoas. Em 1972, um sequestrador e assassino de sequestrados também foi guilhotinado. Em 1976, um foi guilhotinado que matou uma criança. Em 1977, foi guilhotinado um homem que assassinou e torturou uma pessoa. Então, a última execução pública realmente foi em 39, mas ainda continuou com muitas... em 1981 foi abolida a pena de morte na França, tá? Então, só em 1981 é que foi abolida. E a última execução na guilhotina foi em 1977, tá bom? Bom, só quero, antes de terminar a aula, eu quero falar uma coisa, tá? Quando a Maria Antonieta foi julgada, ela foi assim, com muitas acusações, inclusive acusaram que ela tinha praticado incesto com o seu filho, o Luiz Carlos, tá? Então foi acusada de incesto com o filho mais novo, conta-se até que o júri
quis que ela falasse, explicasse sobre esse incesto, e ela ficou calada. Então, insistiram para ela falar, e tem uma frase lapidar, que ela diz assim: se eu não respondi, foi porque a minha natureza se recusa a responder tal acusação, feita a uma mãe, e o apelo às mães aqui presentes se responderiam a essa pergunta. Dizem que foi o único momento que o público ficou do lado dela, tá? Mas mesmo assim foi condenada à morte, e no dia 16 de outubro de 1793 ela foi guilhotinada, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi realmente um apanhado, um resumo, tem muito mais coisa. Vocês sabem que sobre a Revolução Francesa também tem muita história criada, inventada, muita controvérsia, mas eu tentei colocar as coisas assim em historiadores realmente de prestígio, de que merecem a nossa credibilidade, tá bom? Já passei dos 25 minutos, então espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vai ser mitologia, tá? E depois vocês podem até escolher o assunto que eu quero que eu fale na próxima aula, na outra aula, tá bom? Beijos, tchau!